Olá, tudo bem com você? Começa agora pela Rádio e TV Novo Tempo, o Identidade Geral, na sua edição especial de Natal. E como já é tradição aqui do Identidade, sempre nesse especial de Natal, a gente tem um presente para você, que é uma entrevista, um personagem muito especial que a gente pode conversar durante 1 hora sobre ministério, sobre carreira, sobre diversos caminhos que essa pessoa tem como história para nos contar. E hoje não é diferente. A gente está aqui com o pastor Fernando Iglesias e você vai acompanhar junto com a gente aqui toda a trajetória do pastor Fernando, a carreira musical, o ministério pastoral, histórias da família, tudo isso nesse Identidade Geral. Pastor, é muito legal estar conversando com o senhor nesse especial de Natal, porque são 30 anos de ministério. E a minha primeira pergunta até é se 30 anos atrás, o senhor imaginava tudo o que aconteceria no seu ministério, e foi muita coisa, e ainda em diferentes ramificações, em diferentes áreas? A gente sempre gostava, Maricel e eu, de ficar pensando assim, onde nós vamos estar no próximo ano? E às vezes, quando a gente recém mudava de lugar, pensava, onde é que nós vamos estar daqui 5 anos? Vamos pensar nisso? A gente ficava pensando, quem sabe tal lugar, a gente não acertou nenhuma vez. Então, não deu certo. Você não imagina nunca, né? Tinha alguns lugares que a gente dizia, poxa, eu gostaria de pastorear tal igreja, gostaria de morar em tal cidade, né? Uma dessas ou outra deu certo, né? Mas a gente nunca imagina o que vai acontecer, né? Principalmente você deixa a vida na mão de Deus e Ele vai levando, você não trabalha para conduzir nada, deixa Ele conduzir e vai levando, né? E é bom assim. E a música sempre teve um papel muito importante em todo esse período, até antes do seu ministério, né? Então, quando o senhor conheceu a Maricel, a sua esposa, que pra gente é tia Cecel, né? O senhor tinha chegado em Sorocaba e ela te convidou para fazer parte de um grupinho musical ali, e vocês passavam muito tempo, né? Ensaiando, uma sexta-feira à tarde toda, da Maricel tocando piano. É assim, eu era muito novo, eu tinha 16 anos incompletos, né? E aí ela já cantava na igreja e tal, mas eu não tinha o costume de cantar assim. Mas eles tinham um conjunto de adolescentes ali. E ela era uma das pianistas, tinha 2 ou 3 pianistas, ela era uma delas. E eu me interessei por ela e tal. Depois de um tempo a gente começou a namorar, depois de uns meses, 5, 6 meses a gente começou a namorar. E era um namoro de outra época, né, diferente. E nessa época que eu comecei a cantar no conjunto e tal, aí eu comecei a arriscar um solo aqui e a gente ia. Ela tinha um conservatório sexta à tarde, ela ia para estudar piano, eu a buscava no conservatório, saía umas 5 da tarde, o ensaio do conjunto era às 7 da noite. A gente ia do bairro para a cidade a pé ou de ônibus, a gente ia a pé. Aí eu ia buscá-la, a gente descia para a igreja e ficava ensaiando até o horário do conjunto. Então, era a hora de eu experimentar cantar no microfone, ligar o microfone da igreja, ouvir minha voz ali, explorar essas coisas. Então, realmente foi ali que eu comecei a me interessar pela coisa da música, né? Pastor, inclusive, essa sua parceria com a Maricel é uma parceria muito antiga. Uma das primeiras vezes que o senhor estava pregando era uma semana de oração jovem, então até tinha aquele projetor de slides, né? Muita gente que está acompanhando a gente de repente até se lembra, colocavam-se ali todas aquelas imagenzinhas que eram projetadas depois, e o senhor estava lá pregando, estava lá fazendo o seu sermão e a Maricel ia passando esses slides no projetor, não era assim? Eu era vice-diretor de jovens, me mandaram para fazer um curso no final de semana, eu não sabia nem o que era, mas a igreja mandou e eu fui, era evangelismo jovem. E quando a gente saiu de lá, vamos desafiar vocês a fazerem uma série evangelística. E eu contei na minha igreja e eles foram doidos o suficiente para alugar um salãozinho pequeno onde eu ia fazer a conferência. Nosso conjunto ia lá para cantar, ela ficava no projetor e eu tinha o sinal, fazia assim, ela mudava o slide, né? Mas era a primeira série que eu estava fazendo, eu não sabia, eu decorava o que eu ia falar na sequência, assim, e um menininho sentado no primeiro banco descobriu o segredo e ele fazia assim, e ela mudava o slide, e o slide foi passando ali. E eu me perdi, e nem para dizer, olha, tem um menino aqui na frente, que é nada, a formalidade, né, o susto,
Foi muito engraçado aquilo, né? Não sei nem como é que saiu aquele sermão. Em 1988, o senhor foi chamado para cantar no Quarteto Arautos do Rei. Uhum. Como é que foi essa experiência? O senhor estava acostumado com a música na profundidade que seria o Quarteto Arautos do Rei? O senhor está contando desse seu envolvimento durante todo o tempo, alguns grupos, mas algo realmente tão oficial, tão importante para a igreja como o Quarteto Arautos do Rei, foi um choque receber esse convite? Como é que ele aconteceu? Como é que te descobriram? Então, você falou que a música sempre esteve ligada comigo. Teve, mas quando eu fui fazer teologia, aí os colegas diziam assim, ó, o pessoal que canta no coral é um pessoal que viaja muito, então não faz os estágios direito. E eu não fui para lá para cantar, fui para fazer teologia. Eu sentava sempre na primeira carteira e tal, era dedicado. E eu nem fui cantar no coral, então eu já fui abrindo mão da música aí pelo ministério, né? Depois eu me formei, eu nunca esperava, porque nem meus colegas sabiam que eu cantava, então eu nunca esperava que eu tenha uma oportunidade nem para fazer um teste nos Arautos do Rei. Eu também não era quarteteiro, não conhecia músicas de quarteto, porque eu não tive um passado de cantar em quartetos, nada disso aí. Eu cantava em grupo musical misto, né? Então, quando me chamaram para fazer o teste, foi uma surpresa grande para mim. Me chamaram numa quarta-feira e a Maricel ia ter nosso primeiro filho, Lucas, no final de semana, sexta, sábado. E eu pedi para esperar nascer o bebê. Teve o bebê, nasceu na sexta para o sábado. No domingo eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o teste. Nossa. E quando eu voltei com a notícia que eles iam me chamar, porque eles disseram, nós vamos chamar você, ela estava com a depressãozinha pós-parto, então ela começou a chorar, e eu digo, tá bom, a gente não vai. E ela chorou mais ainda. E a gente acabou indo, mas eu nunca esperava isso, eu nunca tinha cantado nada sério assim, né, ou profissionalmente. Aí que eu fui ver o que era realmente cantar num Quarteto Arautos do Rei, ou fazer música o tempo todo. Nesse período, eu tive que abrir mão um pouquinho da minha carreira pastoral, do meu ministério, para me dedicar à música. Aí foi que a música tomou um lugar grande na minha vida, né? Era um período muito intenso de viagens, né, pastor? Como é que era isso? Como é que era viajar tanto, estar tanto tempo na estrada com esses homens que faziam... Vocês passavam mais tempo juntos do que com a família, né? Exatamente. A gente convivia muito, porque você viajava o tempo todo, depois dormia no quarto do hotel, 2 em cada quarto. Então era assim, a gente vai aprendendo a conviver junto com alguém que não é tua esposa, teus filhos, que não é tua família, mas você acaba aprendendo a conviver como família, perdoar, amar, agir em prol do todo, ao invés de só você, para que possa ter harmonia não só vocal, né? Tem harmonia no todo. E a gente desenvolveu uma amizade muito grande nesse período. Pois é, e esses seus amigos acabaram entregando algumas coisas aqui de algumas histórias dessas viagens. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o senhor levava uma bacia nas viagens. Que história é essa, pastor? Isso aí foi na primeira viagem que eu fiz. Minha mãe estava em casa. E quando eu estava arrumando minha mala para levar e tal, aí eu tinha 2 camisas brancas só, que eram as camisas de uniforme. E eu ia fazer uma viagem de 35 dias com 2 camisas. Então minha mãe, olha, você lava assim, a Marcia, olha, lava desse jeito, tal. Aí minha mãe falou, sabe de uma coisa, leva uma bacia para você botar o colarinho de molho, para poder sair, né, facilmente. E eu não entendia de nada, eu estava nessa época aí com 24 anos, né. Tá bom, e foi a bagagem e a bacia assim, virada na mala. E quando eu cheguei, que eles viram minha mala, já começaram a rir do tamanho da minha mala. Todo mundo com a mala pequenininha, eu com a mala enorme, né? E eu pensei, meu Deus, eles nem sabem que tem uma bacia aí dentro. Se souberem, eu tô perdido. Então, quando nós paramos no primeiro hotel, eu peguei a bacia. Quando ele foi no banheiro, eu peguei a bacia, enfiei debaixo da cama e deixei a bacia embaixo da cama e depois fomos embora. Ninguém descobriu. Depois de uns 4, 5 anos eu contei. Olha, lá na primeira viagem tinha uma bacia. Agora, uma outra história também que me falaram aqui que é muito interessante é a história de um Opala, lá em Belém do Pará. Essa coisa do Opala foi o seguinte, a gente tinha ido, nós descemos em Belém, mas a gente estava indo para Santarém. E aí é uma viagem de carro, né? E foram 2 carros para nos levar. O Opala tinha um ar-condicionado,
Mas tinha um outro carro que não tinha ar-condicionado. E a gente, imagina, viajando em 5 dentro de cada carro, no Pará, um calor danado, pegava trecho de terra, quando você não dá para ir com o vidro aberto assim. Uhum. Então a ida foi sufocante para nós que fomos no carro sem o ar-condicionado. Né? Uhum. Então quando chegou lá e foi aquela conversa, mas vocês vieram um rindo do outro e gozando do outro. A gente, não, agora vamos trocar. E ninguém queria trocar, né? De lugar, na volta, né? Então, quando foi na hora de sair, teve uma pessoa muito bondosa, levou a gente para comer na casa dele e tal. E quando foi a hora de sair, já estávamos lá, eu, Josué, né? Estamos na porta já. Não, a gente já entrou dentro do carro, já ficamos dentro, despedimos todo mundo e entramos dentro do carro. Aí chamaram para fazer oração, né? Então nós voltamos para fazer oração, mas igual criança, né? Ficamos para fazer oração na porta da casa, pertinho, né? ali para não... E aí eles chamavam e a gente queria ficar mais perto da porta e tal, e ninguém entendia, porque o pessoal não sabia dessa história. E um começou a olhar para o outro e olhar para o outro, e olha, tem momentos que a gente não sabe explicar, mas aquela crise de riso, né? Uhum. E o Hélio Carnassali, que era o nosso orador, foi fazer oração, e no meio da oração dele, bastou um fazer assim. E aí nós começamos a dar risada, e a gente dava risada. Os 4. No meio da oração. E ele orando, ele foi ficando bravo, e a gente segurava, e daqui a pouco começava a rir de novo. E eu acho que a família vai pensar o quê, né? Estou aqui com os arautos do rei em casa, esse camarada aí no meio da oração. E essa hora que não pode rir é a hora que a risada é mais gostosa, né? Não teve jeito, né? Então ficou na história isso aí. Ficou marcado. Pastor, vamos falar de 1992, quando surgiu a oportunidade de o senhor então lançar um CD solo. Não era uma coisa que estavam nos seus planos, né? Não até ali, né? Quando eu estava nos Arautos do Rei e tal, na verdade não existiam cantores solo, né? A gente tinha a Zilda, né? Dentro da Voz da Profecia teve uma época na história da Voz da Profecia onde não teve Arautos do Rei, durante alguns poucos anos. E nessa época ficou aqui só o Eclair Cruz, e ele viajava com o pastor Rabelo, ele dirigia o carro, levando o pastor Rabelo, o pastor pregava, ele cantava. Então teve um disco solo do Eclair Cruz nessa época, que era para ele poder fazer esse trabalho com o pastor Rabelo, mas isso já tinha ficado bem no passado. Uhum. Mas ali em 91, 92, dentro até ali as pessoas ouviam cantar quarteto e conjunto, coral, né? Mas começou a ter dentro da Igreja Adventista um movimento o Luiz Cláudio começou a gravar algumas coisas solo, ele gravava cassetes, não tinha feito um trabalho assim, ainda bem feitinho, assim, bem produzido, né? Aí a Sonete começou a se preparar para gravar e a Alessandra Samadello também. E aconteceu que mais ou menos nessa época, em 91, 92, 93, todos nós lançamos na mesma época, um pouquinho antes, lançou a Eclair Cruz. Uhum. E a igreja começou a ter solistas aí, né? Então, mas isso foi por um amigo meu que me procurou e que disse assim, olha, você não gostaria de gravar um solo? Quando você vai gravar? E eu disse, mas eu não tenho condições, a Voz da Profecia não se interessa. E eles eram uma família lutadora, não era uma família rica, mas diziam, olha, eu quero contribuir financeiramente para você gravar um disco, né? Ele me propôs isso. Eu fiquei tão assustado que eu agradeci e nunca mais falei com ele, 1 ano, né? Depois de 1 ano, aí eu procurei meu amigo de novo e combinei com ele. Então vamos fazer assim, você faz, eu vou depois te devolver o teu dinheiro. E quando eu terminar de devolver o teu dinheiro, nós vamos dar a matriz para a Voz da Profecia. Uhum. E foi o que a gente fez. E foi, né? Assim que aconteceu. Foi. Levei 3 anos para devolver aquele dinheiro. Mas graças a Deus foi assim que saiu o primeiro LP, né? O senhor lembra o nome do primeiro? Era o Basta Confiar. Basta Confiar. Pastor, a gente inclusive avisou os nossos telespectadores, os nossos ouvintes de que a gente ia conversar com o senhor e chegaram várias perguntas. Uma delas foi até Elvira Silva, que ela é de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul. Um abraço, viu, Elvira? Obrigado pela sua pergunta aqui. Ela fala especificamente sobre essa questão das viagens e a família, principalmente a Maricel. Como é que a família, de uma forma geral, lidava com essas viagens? Porque, né, vocês viajavam, fazendo uma média aí, pelo que o senhor está me falando, 200 dias no ano, né?
A gente viajava, isso. E as viagens eram muito mais longas. A gente tinha muitas viagens de 22, 23 dias, né? 3 ia semanas. Parando a cada igreja. Ia parando e tal. Mas tinha algumas de 30 dias e cheguei a ficar 43 dias fora. Eram viagens frequentes, né? Uhum. Então era bem sofrido isso. A esposa ficava sozinha em casa, com os filhos e tal, né? A gente viajava numa época onde não tinha WhatsApp, não tinha internet, né? Era muito caro telefonar para casa. Então a gente tinha que pensar bem quando ia ligar, marcar para poder ligar, para falar, né? Custava caro isso aí. Mas quando a gente estava em casa, então eu abria mão de tudo para poder estar com a família, né? E sabendo que isso não é o suficiente. Não vale a pena a pessoa pegar o meu discurso e dizer assim, então eu posso estar fora bastante tempo, eu dando qualidade. Eu nunca acho que a qualidade compensa a quantidade, né? No nosso caso também não compensava, mas eu fazia de tudo, né? Eu estava sempre com os meninos, brincava com eles. Muitas vezes a Marcel estava trabalhando, eu pegava os meninos e ia sozinho com eles para o shopping ou para a praia no Rio de Janeiro. Botava as coisinhas no carro, levava, enchia a piscininha de ar, ia lá, buscava, botava água dentro, ficava ali até nos horários de verão, né? Uhum. Até o sol se pôr, assim, nas tardes. Saía às 5 horas da tarde da Várzea Porcia, corria, pegava os meninos em casa, ia para lá, para eles ficarem na areia, ali na praia. Então eu procurava fazer isso, estar sempre presente, interagir com eles e tal. Mas para a mulher é muito pesado, porque você imagina, a partir do momento que a gente tinha 2, 3 filhos, que foi o que nós tivemos, para levar para a igreja, ela sozinha com eles, cada um numa salinha diferente da escola sabatina, para levar no médico, para ir para a escola. Então, todos esses dias que eu estava fora, ela fazia isso sozinha. Ela arcava com isso sozinha. E para poder manter os 3 ligados com o pai e com Deus, né? Então era um trabalho mesmo, tanto que ela dedicou a vida dela para isso, né? Dedicou a vida dela para isso. Você vai ver que a carreira mesmo dela, profissional, foi acontecendo nos últimos anos. Agora, a Maricel, ela tem um ministério infantil que todo mundo conhece, a Tia Cecel, mas sempre foi uma grande parceria, né? E eu acho que essa coisa do trabalho para as crianças também nasceu muito no seu coração. Você não somente compõe algumas das músicas, né, que a Tia Cecel canta, mas o senhor fez um disco dedicado para as crianças, que foi o Rádio da Criança. É verdade. Como é trabalhar com esse público? É mais fácil ou é mais difícil? Porque eu tenho a sensação de que para compor, ou para cantar, ou para trabalhar com criança, você tem que pegar um conteúdo super denso, um conteúdo profundo e transformar isso numa coisa simples, fácil, para que a criança consiga apreender. É verdade. Bom, eu sempre gostei mesmo do trabalho com criança, né? Eu gostava muito de fazer vozes, assim, de dublagem, né? Tem muita gente, inclusive, que não sabe que o senhor faz algumas vozes da turma do nosso amiguinho, né? A gente fazia no primeiro LP, tinha a turma da Cidinha, eu fazia até a Cidinha ali, né? Quando a gente saía com o quarteto, logo no segundo ano, eu comecei a levar, fiz uma barraquinha de fantoche desmontável com canos PVC e todas as noites eu montava aquela barraquinha e fazia a bonequinha, fazia 2 bonecos ali e conversava com o Josué e a gente cantava para a criança. Então a gente veio ao longo dos tempos aí trabalhando esse Rádio da Criança, porque como eu tinha minha carreira solo, eu quero dedicar um disco para as crianças, né? Não tinha ainda um trabalho da Tia Cecel. Aí depois a gente foi acertando, tentando de um jeito e de outro a Tia Cecel, e quando a gente fez o primeiro DVD da Tia Cecel cantando para as crianças, foi quando emplacou o trabalho Tia Cecel, e a partir daí todo o trabalho que eu queria fazer para as crianças foi sempre através da Tia Cecel, que foi um negócio que cresceu, ficou maravilhoso. Pastor, outro momento muito interessante, diferente do seu ministério, foi o Ministério de Louvor Está Escrito. A gente que via o senhor dirigindo o louvor ali no ministério, vê que foi uma coisa muito intensa, muito profunda, uma coisa que realmente nasceu no seu coração, essa coisa do louvor.
e parecia que era uma grande família, né? Uhum. Os integrantes do Ministério de Louvor parece que faziam parte da sua família, inclusive muitos ensaios aconteciam na sua própria casa. É né? verdade. Ensaiava o vocal, ensaiava a banda junto e tal. E a gente era mesmo uma família com aqueles garotos, né, que eu mais velho que eles. E a gente viveu uma fase muito, muito gostosa, onde a gente fazia uma coisa que a gente amava, programas muito espirituais. Nunca vi tanta gente sendo tão tocada pela música como naquele tipo de programa que a gente fazia, onde a gente cantava com a congregação durante 40 minutos, 50, e depois pregava. E era maravilhoso. Foi um negócio mesmo muito, muito família que a gente construiu ali. Pastor, olha, já são 10 discos e em 2017 vai sair o 11º. Isso. Ao longo desse período todo, eu imagino, obviamente, que o senhor sinta um amadurecimento como pastor, como pai, como marido, mas musicalmente também o senhor sente esse amadurecimento? Qual a diferença do Fernando Iglesias, que gravou aquele primeiro trabalho em 92, estou falando do solo, né, para esse que está gravando agora e vai lançar o 11º? A gente amadurece em todos os sentidos, né? E até tem uma letra que eu estou trabalhando lá que ela chama Ficar Velho é Novo para Mim. Porque é Muito o bom. sentir essa coisa do amadurecer, né? Eu estou com 53, né? Então daqui a pouco, quando eu entrar na terceira idade, né? Então, quando eu digo a Mercedes, não vai pensar nisso, vamos pensar no agora e tal. Mas tudo amadurece. Então, cada disco, acho que com todos os cantores, ele reflete assim aquela mensagem que Deus está falando bem forte no seu coração, naquele momento, né, que você está vivendo e tal. A mensagem sobre a urgência da entrega, a urgência do preparo para a volta de Jesus, ela é constante e maior a cada momento, né? Mas esse momento agora que eu vivo, ele é um momento onde essa coisa se junta e se une com a urgência da comunhão, da entrega, do apego a Deus e do desenvolvimento de uma amizade íntima com Deus. Pastor, já que a gente está falando sobre essa linha do tempo de todo o teu ministério, da tua vida e de como a música sempre teve atrelada a isso, a gente tem um quadro aqui no programa que é a trilha sonora da minha vida. Eu vou dizer um período e o senhor cantarola para mim uma música que vem à sua mente quando pensa nesse período. A primeira é a adolescência. Minha adolescência? Bom, adolescência, eu estava pensando na infância, mas a minha adolescência eu ouvia Heritage Singers. Então a gente ouvia assim, satisfação é ter a Cristo. Era esse o tipo de música que a gente ouvia. E uma música de quando o senhor lembra do ministério dos Arautos do Rei. Que música ficou marcada? Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai me acompanhar. É uma delas, tem várias. Tem várias, mas essa com certeza marcou. Quando o senhor pensa nos seus filhos? Quando eu penso neles, eu me lembro, me vem à mente, né, a primeira coisa. Os que esperam no Senhor voam com a... Essa foi a primeira música que a gente compôs junto. Foi a primeira música que eles compuseram e que se tornou comercial. Acho que foi a primeira música que compuseram. A gente compôs depois de um sermão do pastor Marcelo Rezende aqui na igreja do Jardim América. A gente voltou para casa falando que ele prega sermões lindos, né? Tinha inspirado a gente. A gente voltou para casa comentando sobre aquilo. Olha, isso dá música, né? E aí o Gabriel buscou o violão, e o Lucas e o Felipe do lado, e a gente foi e junto fizemos essa música. Os 4 juntos. Então a gente, me vem isso na cabeça. Eu pensei que ia ser o pezinho de feijão. Acho que muita gente em casa pensou que ia ser o pezinho de feijão. Eu pensei neles mais jovens agora. Pastor, e a sua esposa? Uma música? Uma música. Oh, sim, eu sei que Deus me escolheu para você. Se bem que
acho que vai mais no meu coração ainda é Céu e Mar, né? Céu e Mar, essa música é uma música que eu fiz para ela, né? Que é céu e mar, Deus me deu você como deu o céu pro mar. E aí no final, mar e céu Deus fez e me fez pra eu te amar. Minha voz tá ruim, tô rouco, tô gripado. O pastor tá passando por uma gripe, tá aqui conversando com a gente, ainda cantarolando aqui, cantando. Céu e Mar é uma música que veio da minha alma mesmo. Ela viajou, ficou uns 15 dias fora, né? E aí a saudade bateu. Se ela viajar um mês, eu faço uma cantada. Agora, essa música, Deus Me Escolheu Pra Você, é uma música que tocou muito, né, pastor? Nas rádios, casamentos, bodas, toda vez que tinha um romance, essa música estava presente. Eu acho que quando a gente gravou não era muito costume tem música romântica, né? De casamento, né? Aí levou um tempo para o pessoal gravar, né? Hoje tem muitas músicas, mas muita gente se casou com essa música aí. Mas é lindíssima. A última música, uma música que o senhor escolheria para marcar o seu ministério como cantor solo. Eu escolheria, eu tenho muitas músicas, mas que são do meu coração, né? Mas me vem à cabeça aqui Terra Seca. Terra Seca, eu acho que foi uma música assim muito importante. Ela fala de uma necessidade urgente que a gente tem. A gente prega muito, a gente fala sobre Jesus virá. A minha vida inteira, meu ministério, breve Jesus voltará. Mas cronologicamente, Jesus não volta se eu não receber na minha vida diariamente o Espírito Santo. E a gente vive em sequidão espiritual. E essa música fala da chuva temporã que começou a cair lá em Atos 2, com o Pentecostes, e que vem caindo até hoje. E ela fala da chuva serôdia, dessas duas chuvas tão importantes que tem dentro da Bíblia, né? E esse momento nosso de quem vai se lembrar que um dia já choveu, né? E que a terra agora já secou. E quem que vai pedir, Senhor, manda a chuva do Espírito, porque nós estamos precisando dele. Então, para mim essa é a grande urgência nossa de hoje. Agora, a gente fez o quadro aqui e as músicas que te marcaram em cada período. Agora, tem uma pergunta do Erasmo Andrade, que é do Inhambupe, eu acho que é assim na Bahia, Inhambupe. Ele pergunta qual a música que as pessoas mais pedem que o senhor cante. Não tem como o senhor fazer uma apresentação sem que as pessoas peçam que o senhor cante aquela música. Bom, essa música é a música Obrigado. Acho que foi a que mais marcou o tempo todo, né? Quando eu vou cantar em algum lugar, eu tenho que cantar Obrigado. Pedem também para Sempre Vou Te Amar. Se bem que elas estão há mais tempo assim, né? Ultimamente eu vou nos lugares, eles pedem para cantar pedaços, né? Então, porque às vezes você faz um disco que ele não tem uma música que se destaca tanto quanto em outros discos, né? Então, o CD Madrugada eu gosto demais dele. É um dos CDs meus dos quais eu mais gosto. Talvez seja o que eu mais gosto. Mas no CD Pedaço, no Madrugada, nós não tivemos uma música que se destacou e que é a música pedida. E já chegou Pedaços e as pessoas pedem essa música entra na alma delas. Mas o Obrigado também é ontológico, né? Sim, muito conhecida e muito pedida. Talvez algumas pessoas que o conheciam no passado, né, pela carreira solo, pela época do Quarteto Arautos do Rei, poderiam pensar que o senhor era mais um cantor do que um pastor. Mas isso sempre teve no seu coração, né, pastorear as ovelhas, desde quando o senhor decidiu pela faculdade de teologia, né, decidiu por esse ministério. Agora, eu acho que é uma bobagem também, pastor, a gente ficar tentando tirar uma coisa da outra. Uma coisa complementa a outra, né? Não tem jeito. Então, eu estou na minha igreja hoje e quando eu prego que eu não canto, as pessoas vêm, os membros. Poxa, mas não cantou. E vem pessoas de outras igrejas que vieram lá e dizem, eu vim aqui para ouvir o senhor pregar e cantar, mas o senhor só pregou e não cantou. Então é isso, eu acho que um passarinho tem que ter duas asas, então é isso.
E a música chega em lugares que às vezes a palavra falada não consegue. Então é um grande complemento, né? Sem dúvida. É exatamente o que você falou. Ela tem um alcance diferente. Pastor Bulhão sempre falava isso. Quando ele começou a pregar, e eu era jovem, e eu vi uma vez ele ensinando pastores a como ele pregava, né? Uhum. E ele foi contando como é que ele fazia, quando chega no final ele diz assim: agora, aqui termina a pregação, e a pregação só pode ir até aqui, mas ainda precisa ir mais fundo, então é só a música que vai alcançar essas pessoas. E aí você põe a música e a música vai. É um complemento, uma coisa complementa a outra. Pastor, e ao longo do seu ministério, o senhor já deve ter escrito centenas de sermões, o senhor deve ter escrito dezenas de músicas, né? Escrevi muita música. Muita música, né? Agora, o David Pedro, que ele é de Luanda, na Angola, a pergunta dele é a seguinte: pastor, nunca pensou em escrever um livro? Pensei sim, e vou escrever. E não vou escrever um não, se Deus quiser quero escrever muitos, se Ele me der essa oportunidade. Acontece que a gente fica envolvido em tantas coisas o tempo todo, né? São tantos projetos em diferentes áreas. Eu sou pastor de uma igreja com quase 1000 membros, né? Eu tenho que cuidar daquelas ovelhas ali. Aí, ao mesmo tempo, eu num momento, agora, há meses atrás, eu estava trabalhando na produção do DVD da tia Cecel, ajudando e concebendo, fazendo letra. Que fala sobre a criação, acompanhando a gravação disso e daquilo. Acompanhei quase tudo que ela fez. Aí você sai disso, aí tem o meu CD agora. Aí eu tenho o programa O Clamor da Meia-Noite, que eu tenho que produzir conteúdo para aquilo e tal. Eu não sou daqueles que conseguem dormir 4 horas por noite e produzir um monte. Eu preciso dormir as minhas pelo menos 6h30, 7 horas por noite, né? E dependendo, eu tenho que tirar um cochilo depois do almoço, né? Eu trabalhava no escritório na União. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um equipamento para abdominais, que é aquele colchãozinho que eu deixava atrás da mesa, porque depois do almoço eu tirava um cochilo de 20 minutos. O equipamento era para abdominal, mas ele tinha uma outra serventia. Então ali Então, assim, eu não consigo dormir pouco e produzir um monte. Então, isso que eu faço hoje é tudo que eu consigo produzir hoje. E eu estou esperando o tempo, assim, daqui a pouco eu me aposento, não demora muito, né? 6 anos e meio aí eu me aposento. Eu quero me dedicar a escrever. Tenho, sim, muito conteúdo, muita coisa que eu gostaria de passar para as páginas, né? Vai ser muito bom. Pastor, o senhor estava fazendo agora um resumo de todas essas atividades aqui, né? Porque a gente estava falando sobre o livro. O senhor passou 8 anos apresentando o programa Está Escrito, também foi orador e diretor do Ministério A Voz da Profecia. Agora existe o programa O Clamor da Meia-Noite, que está aqui na grade da TV Novo Tempo. É muito diferente pregar num veículo de comunicação, rádio, televisão, algo massivo, do que pregar numa igreja? Porque agora o senhor é pastor na igreja do Brooklyn, em São Paulo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Brooklyn, e o senhor vê de fato, né, a membresia, e o senhor não imagina que esse sermão está indo para milhões e milhões e milhões de pessoas como antes com rádio e televisão. Os melhores sermões são feitos para a sua igreja, né? Porque você olha para aquelas pessoas ali, você conhece aquelas pessoas, você sabe das necessidades delas. E muitas vezes quando você está falando, Deus traz a você alguma coisa e você olha para uma pessoa e na hora que você fala aquilo para ela, você alcança tantas outras pessoas. Quando você fala só para a TV, você fala baseado na experiência que você teve atrás, com outras pessoas. Mas quando você está trabalhando na igreja, essas coisas se renovam a cada dia. Os problemas se renovam a cada dia, as soluções, as atuações de Deus, elas se renovam a cada dia. E você tem essas histórias acontecendo ali ao vivo, a cores, o tempo todo. Então essa é a grande diferença, né? Acho que o sermão tem mais alma. Agora, um ministério de tantos anos, pastor, como o seu, e de tanta exposição, como é lidar com a vaidade? Porque quando a gente está na televisão, todo mundo conhece, todo mundo vem falar, todo mundo vem comentar,
Isso pode ter um prejuízo para o ego e esse é um grande inimigo de um pastor que precisa abrir a Bíblia e precisa falar de Deus? Eu acho que, assim, o perigo ele é sempre constante em tudo, né? E a Bíblia diz assim, quem está em pé, cuide para não cair. Mas eu acho que também pessoas têm fracos em áreas diferentes, né? E esse não é um fraco meu, assim. Eu acho que o meu fraco é o contrário, né? Eu sempre me vejo aquém, assim, sabe? Eu não gosto de assistir na TV os sermões que eu preguei. Eu vou sempre encontrar as falhas e tal. Acho que eu poderia, durante a minha vida, eu poderia ter preparado melhor a minha voz, estudado canto, dominar. Eu sou músico, eu sei, eu reconheço um cantor que tem domínio da voz, que faz o que quer. Eu acho que eu poderia ter aprimorado mais e tal. Então, como soa para mim? Em geral, quando alguém vem e diz alguma coisa assim, na minha cabeça está assim, eu podia ter feito melhor, sabe? Eu podia ter feito melhor. E Deus é tão bom que Ele ainda alcançou essas pessoas com aquilo que eu fiz, né? Acho que o mais tentador é quando você acabou de pregar e você está à saída da igreja, que isso é um costume. Por um lado é bom que você encontra as pessoas, fala com elas, mas por outro é meio como se você estivesse ali para receber os elogios, né? Uhum. E então é tentador quando as pessoas ficam muito, olha, isso e aquilo e tal, a tentação de você achar que você fez alguma coisa, né? Quando é Deus que está tentando de alguma maneira ver se você consegue se anular para Ele falar através de você para as pessoas, né? Então acho que é bem tentador quando você está ali na porta e eu sempre digo, Senhor, me ajuda aqui, porque... E o mais tentador ainda é quando ninguém fala nada. Aí é que é o tentador, porque quando ninguém fala, quando as pessoas passam, só dizem tchau e ninguém falou nada, você sabe, ninguém falou nada, né? Será que eu não fui bom o suficiente? Aí é o tentador, sabe? Eu acho que o elogio não me tenta tanto quanto o silêncio. Aí eu tenho que, peraí, mas vocês não estão falando, não é de mim, Senhor, me ajuda aqui, porque eu estou começando a pensar que sou eu que estou pregando, não sou eu que estou pregando. Pastor, e a sua imagem, ela mudou bastante. Quando a gente assiste a um sermão seu, quando era orador do Está Escrito, para quando a gente vê o senhor hoje, o senhor está diferente. Houve um emagrecimento real muito grande. Por que essa diferença da imagem? É uma decisão que o senhor teve de cuidar melhor da sua saúde? Essa decisão de cuidar melhor da sua saúde tem algo a ver com o amadurecimento espiritual? Tem uma relação entre o seu cuidado com a saúde e um momento espiritual diferente? É bem interessante essa coisa que você me perguntou, porque realmente, quando eu emagreci 8 anos atrás, foi por causa de uma busca espiritual que eu estava fazendo, e aquilo me deu uma força muito grande de vontade, de tal maneira que eu consegui dominar completamente uma compulsão por alimento, por comida, né? E aí eu emagreci vertiginosamente, reduzi drasticamente o que eu comia. Teve uma época que eu comia 700 calorias dia, assim, comia bem pouco. Nossa, é bem pouco. E reduzi 41 quilos, né? Nessa época, eu passei por um momento muito bonito de primeiro amor, que é o que eu via as pessoas sentindo quando elas vêm para a igreja. Apaixonadas, só pensavam, tudo estava em torno de Deus, do que Deus faz. Eu passei por esse momento assim que eu nunca pensei que ia passar. E nessa época eu pensava, as pessoas que não conseguem dominar certos problemas que elas têm, compulsões, seja alimentar, seja qualquer outro tipo de compulsão ou de falta de domínio próprio que essas pessoas tenham, é porque elas não buscaram Deus na mesma intensidade que eu. E depois de 4 anos, a minha compulsão começou a voltar, embora eu não me afastasse de Deus, embora eu não perdesse o laço, a comunhão com Deus e a busca, a compulsão começou a voltar. E eu tive que começar a trabalhar com isso. E de lá para cá eu tenho trabalhado com isso. Eu tenho lidado com essa coisa de depender de Deus, de buscar a Deus. Então eu já tive um momento em que eu engordei mais e agora eu tive um momento em que eu, por exemplo, não teve nenhum momento em que eu agora não, eu abri mão, nada.
porque eu adquiri hábitos dos quais eu não abri mão, como tomar 2 litros de água por dia, fazer exercício físico, eu abandonei completamente os refrigerantes, eu me tornei vegetariano, mas não só na questão do vegetarianismo, do estilo de vida no todo, né? Mas eu tive vamos dizer assim, meu calcanhar de Aquiles, do qual eu fui abrindo mão aos poucos por causa de convívio social, pressão social, e você vai visitar um membro de igreja, ele chega para você e diz, não, pastor, eu fiz só um pedacinho e tal. Você abre mão por causa da pessoa, você já avisou que não ia comer, mas a pessoa fez. E aí o açúcar veio entrando assim por trás. Então eu tive que, há não muito tempo atrás, batalhar de novo, e estou batalhando ainda. E eu tenho descoberto assim que esse é o meu espinho na carne contra o qual eu vou precisar muito do poder de Deus para lutar, o tempo todo. Eu tenho que ter uma vigilância constante, eu tenho que estar o tempo todo apegado a Ele. E porque a espiritualidade está ligada diretamente com a questão da alimentação, né? Então não faz já muito tempo atrás, aí já é menos tempo, que novamente eu deixei o açúcar, e aí eu comecei a equilibrar melhor o todo da minha vida, trabalhando nisso aí, sabendo que eu sou completamente dependente de Deus o tempo todo. Muito bom, porque muitas pessoas vivem essa mesma luta, né? E é só com Deus que a gente vai conseguir ter a vitória. E cada um tem o seu espinho na carne, como o senhor colocou, né? É isso que eu entendo. Cada um tem o seu espinho na carne. Eu não posso desmerecer as pessoas pela luta que elas travam, sendo que aquela não é a minha, mas a minha é outra, né? Cada um tem a sua. Pastor, vamos falar aqui o seu incentivo à família para que todos fossem muito musicais. Tem uma história que o senhor chegou a vender um carro e com o dinheiro que sobrou, o senhor comprou instrumentos para a família. Comprou um teclado para a Maricel e comprou um contrabaixo para o Gabriel. E ele nem tocava contrabaixo na época ainda. Aí tinha o Lucas na guitarra e o Felipe na flauta. Isso, né? E vocês saíam para tocar juntos e fazer as coisas juntos musicalmente. Realmente o senhor é um pai que queria incentivar que a família tivesse esse lado musical aflorado. O Gabriel estudava violino, era pequeno. O Felipe estudava flauta doce. E o Lucas tinha começado a estudar guitarra que ele queria. E aí, só que era aquele negócio, uma insistência para estudar, e não ia, coisa e tal. Então nessa época eu falei, vamos comprar instrumento para todo mundo. E aí foi quando entrou esse negócio do carro aí. Não foi exatamente o que eu vendi, mas eu ia trocar meu carro por um carro melhor, e eu peguei aquele dinheiro lá e falei, vou comprar instrumento. E aí fiquei com o mesmo carro e compramos instrumentos, né? Aí compramos instrumentos para todo mundo, formamos uma banda e as pessoas gostavam, né, de ver a família ali. Claro. E eles se animaram, eles cresceram nisso aí. A partir daí que eles começaram a se dedicar. O Gabriel era pequenininho, um contrabaixo enorme, né? Eu imagino. Agora, tem até uma história de que num desses programas musicais, vocês foram colocar tudo dentro do carro e aí vai, coloca o instrumento dentro do carro e vai, coloca todas as malas e todo mundo dentro do carro. A famosa torta da tia Cecel, que era uma delícia, e vocês esperavam aquele momento de comer a torta, caiu no chão. A gente estava saindo de viagem e a gente diz, olha, não vamos comer nada no caminho, porque no caminho, em geral, não tem nada. É difícil achar alguma coisa, né, para comer do jeito que a gente queria comer, né? Dentro dos princípios que a gente come. Mas ela faz uma torta bem legal, que todo mundo gostava. Ela fez, pôs dentro de uma vasilha, assim, de plástico, tampou. E aí coloca as coisas dentro do carro e tal. E naquele negócio, a torta, caiu no chão. Derrubou tudo os meninos. Ai, meu, a torta. Nisso o cachorro já estava ali. A gente tinha uma cadela e ela já veio, aproveitou Fez a torta. Fez a festa. Pastor, agora é muito interessante, né? Porque realmente eu imagino que nessas programações muitos pais e muitas crianças se espelharam e foram buscar um instrumento, foram buscar um caminho musical. E isso se solidificou muito na sua família, né? Então a gente tem a tia Cecel, que tem o ministério musical dela infantil,
a gente tem os seus 3 filhos que tiveram o trio deles, né? O trio Iglesias, e tem um CD lindíssimo deles. O Gabriel acabou de lançar um CD solo também. Então, isso foi acontecendo e todo mundo se envolveu profundamente na área do Ministério Musical. Eu estou acostumado a ver médico que tem filho médico, engenheiro que tem filho engenheiro. Verdade. E é muito bacana isso, porque outro dia eu estava lendo um livro e o autor estava dizendo que a diferença de hoje e antes é que os filhos, quando o pai ia para a roça, ele levava o filho dele e o filho aprendia a enxada com ele, a trabalhar a enxada. E assim o marceneiro, Jesus era carpinteiro e José era carpinteiro também. Então esses meninos, eles andaram muito de carro, muito. Viajaram muito de carro com a gente, deitado no banco, deitado no chão do carro. Pegaram realmente a estrada. A estrada, de carro, de ônibus, de avião, de tudo quanto é jeito. Ouviram muitas vezes o pai e a mãe cantarem e, de alguma maneira, entraram dentro dos estúdios de gravação. Claro, viveram participaram isso, né? de gravação nesse CD, em outros, né? Se a gente acreditar em milagre. São verdade. eles cantando aquele vocal infantil que tem ali, né? Eu falo isso, me vem a figura do Felipe pequenininho em cima de um banquinho na frente do microfone com um fone que parecia desse tamanho na cabeça dele, né? Aí isso vem na alma e não tem jeito, né? E eu imagino que 30 anos depois deve ser uma grande emoção ver esse ministério frutificado pelos Sem filhos, dúvida, né? sem dúvida. Você vê a música Pedaços mesmo, que foi feita pelo Gabriel e pelo Lucas, né? A minha música, nunca pensei que a minha música principal de um disco fosse composta pelos filhos, né? Agora no disco novo, estou fazendo uma parceria com uma música que o Felipe está compondo também, né? O disco todo produzido pelo Gabriel, tem letras do Lucas, nós estamos fazendo um disco aí a 4, 5 mãos, né? É um ministério familiar. Pastor, tem um quadro aqui, porta-retrato. Vou mostrar algumas fotos. O senhor pode contextualizar o que é essa foto para a gente entender e pode dizer o que o senhor sente quando vê essa foto. A primeira é essa aqui, ó. Infância. Uau, isso aí faz muito tempo, hein? Uau. Bom, isso aí eu lembro de meus primos, né? Meu irmão está ali do meu lado. Eu não sei nem onde vocês foram longe para buscar isso aí, hein? Eu estou ali em pé, com a mão na cintura, meu irmão está do meu lado, né? Minha infância foi assim, eu nasci em São Paulo, depois com 6 anos a gente se mudou aqui para Taubaté, depois nós viemos para Jacareí e moramos aqui. Mas foi uma infância vivida assim no interior, né? E a gente sempre teve vida bem simples, né? Esse aqui, ó, Conjunto Aliceia. Uau! Essa foi uma tentativa de botar um nome em grego num conjunto. Porque o nome certo seria Aletheia, que é verdade, mas na época a gente achava que era Alesseia, então nós botamos esse nome. Mas era exatamente o conjunto para o qual a Maricel tocava. Ela está aí na ponta e eu estou atrás dela também, nessa ponta da direita, né? E a gente cantava nesse conjunto, foi aí que eu comecei a cantar. Todos amigões da gente até hoje. Foi onde tudo começou, tanto o amor quanto... dois amores, pela música e pela Maricel. E aí então vem, olha, casamento. Olha só, nós casamos bem, 2 meninos, bem novinhos, né? 23 para 24 anos a gente tinha. Casamos em Sorocaba, depois de 7 anos de namoro, então esse dia aí foi muito esperado. Eu estava muito feliz, viu? Eu imagino, 7 anos é bastante tempo. E essa aqui, pastor, olha, Arautos do Rei. Olha, esses aí são meus colegas, né? Que conviveram comigo aí tanto tempo. Essa é a segunda formação da qual eu participei, né? A primeira tinha, ao invés do Demival, o Eclaí e o Erlo, ao invés do Juan. Essa foi, a gente gravou com esse pessoal, Celebração e Começando Aqui. Muita história linda para a gente contar e somos amigos, irmãos até hoje. Até né? hoje. Aí tem aqui, olha, Ministério de Louvor, está escrito. Esse aí realmente foi uma paixão musical. Alguma coisa que eu estava fazendo
do fundo da minha alma, né? E que eu gostei demais de fazer, né? Todas essas pessoas aí fizeram parte da minha vida e da Maricel diretamente. Eram como que nossos filhos aí. Pastor, agora um lado que eu acho que as pessoas não conhecem é esse lado aventura. Que história é essa? Olha o que foram buscar. Isso aqui é o seguinte, você vê que quando você está na igreja você descobre muitas coisas, né? E eu que gosto de andar de moto, descobri um pessoal que gostava de fazer trilha de moto, né? Então eu me diverti com isso aí em Curitiba, com meus amigos que tem um grupo até hoje. Até hoje funciona. Isso aí é um ministério, né? Onde se convida gente também que não é da igreja, que vai e faz parte desse grupo de trilha de moto, que vai para o meio do mato, passa dentro de água, passa em buraco, em morro. É uma terapia e faz um exercício danado disso aí. Muito bom. Filhos. Esse aí, olha, tiraram a foto da piscina da nossa casa, olha. Que ostentação! Que a gente montava no fundo do quintal, né? Esses aí são nossos tesouros, a coisa mais preciosa que a gente tem. Eu costumo dizer assim, que filho, depois que eles crescem, como agora, são todos adultos, então você passa a encarar de um jeito. Quando eles são pequenos, você encara como se fosse uma propriedade sua, mas na verdade são seres humanos comuns, como você e eu estamos aqui, mas Deus me deu a permissão para, nessas 3 vidas, entrar e influenciar de uma maneira muito mais direta do que na sua vida, por exemplo, eu posso influenciar. Eu tive a alegria e a responsabilidade de influenciar diretamente na vida desses 3 homens aí, de uma maneira muito forte. Já que a gente está falando desse papel tão bonito como pai, como é que foi viver com eles? Eita, isso aí está na frente minha mãe, meu pai, minha irmã do lado esquerdo, minha mãe Zita, meu pai Donosor, minha irmã Renata, ali atrás meu irmão Miguel, e aí do lado sou eu. Essas são outras preciosidades que eu tenho, né? Pessoas que viveram junto comigo, meus pais que influenciaram minha vida e que me fizeram quem eu sou, né? Me fizeram quem eu sou. E o que o senhor me diz dessa foto? Essa pessoa eu vivo com ela muito mais tempo do que com qualquer outra na minha vida, né? Já 31 anos de casado e que com quem eu construí tudo que eu sou e que é responsável por quem eu sou hoje, porque meus pais moldaram, meus irmãos também, mas de lá para cá é com ela que a gente tem vivido, né? E a consequência desse relacionamento tão bonito, a gente tem essa foto aqui. Esse foi no casamento do Gabriel. Aqui está a família completa hoje, né? De mim e da Maricel para baixo. O grande tesouro. O grande tesouro. Pastor, a gente começou essa entrevista falando sobre os 30 anos de ministério que o senhor completou agora, esse ano. E até perguntei se o senhor imaginava as tantas ramificações que esse ministério daria. E o senhor tem uma música, a gente comentou sobre ela aqui inclusive, Obrigado, uma música lindíssima e que fala de como vai ser um momento muito especial o encontro do pastor com as suas ovelhas. E ver como coisas dessa convivência fizeram com que aquelas ovelhas inclusive chegassem ali ao céu. Como é que o senhor imagina hoje, depois de tantos anos dessa música, encontrar essas pessoas que foram as suas ovelhas, pessoas inclusive que o senhor nem teve contato? Eu mencionei aqui e fiz algumas perguntas da nossa audiência pela internet, mas a gente teve muito mais pessoas contando as experiências delas com a sua música, com um sermão, pessoalmente ou pela igreja ou pelo rádio, e de como aquilo foi extremamente importante para a tomada de decisão delas. Como é que vai ser encontrar essas pessoas no céu? Hoje a gente vive emoções assim, de pessoas que chegam e contam, olha, aquela música sua e tal. E é muito emocionante você ver onde as pessoas
foram encontradas por Jesus através de uma música ou de um sermão, lugares que você nem imaginou. Contudo, no céu vai ser uma coisa assim incomparável, não dá para comparar com esse prazer. Agora, você pensar que essas pessoas, elas não somente um dia entregaram o coração aqui a Jesus da terra, mas elas foram fiéis e leais até o fim, e elas chegaram lá, elas estão na vida eterna, né? Porque de alguma maneira Deus as alcançou e você foi um veículo através do qual Deus chegou a essas pessoas. Vai ser alguma coisa que a gente não pode imaginar. Então o valor disso, e principalmente se for igual à música mesmo, que de repente virá um tanto de gente e você puder mensurar todas elas assim, dizer assim, olha, teve uma raspinha aqui, teve um cantinho ali que você influenciou, né? Então, puxa, acho que, como diz a música, embora lá a gente não vai ter lágrima, mas acho que não vai ter jeito. Acho que lágrima de alegria vai ter, né? Só não vai ter de tristeza. Pastor, muito obrigado. Não tem como agradecer. Foi um grande presente de Natal, realmente, entrar em contato com a sua experiência, com a sua evolução ministerial, musical, espiritual. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse tempo conversando aqui com a gente. Um Feliz Natal para o senhor, para a tia Cecel, para toda a família e um 2017 cheio de bênçãos, assim como foram esses 30 anos de ministério. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo para você e para todas as pessoas que assistem ao programa que Deus esteja na vida delas e na família delas e que todos nós temos essa oportunidade de vivermos a eternidade juntos. Amém. Muito obrigado, pastor. A gente fica por aqui com esse especial de Natal. Eu desejo a você também um Natal muito especial para você e para toda a sua família que sempre acompanham aqui o Identidade Geral. Na semana que vem a gente volta com outro programa também muito especial. É o Identidade Geral especial de Ano Novo. A gente tem 3 histórias incríveis e emocionantes. Pessoas que realmente mostram pra gente que não importa qual seja a circunstância, sempre é tempo de recomeçar. A gente fala sobre recomeços no primeiro programa de 2017 e eu espero você no domingo às 10 da noite. Até lá! Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz.